Seja bem-vindo ao matinal dessa série Seja Burro em 2024. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre blindagem emocional. Como blindar suas emoções, ansiedade, pânico, medo ou até mesmo e te levar para alegria. Em apenas 3 perguntas que eu vou te fazer, vai mudar o seu jogo. Existe um caminho por onde as emoções entram e existe um processo que você pode fazer com elas onde vai te ajudar demais nesse caminho de você aprender a dominar elas, a conduzir melhor esse processo emocional, tá bom? Então vamos lá, nós não vamos demorar muito. Então, aproveitando o ensejo da aula 1, tá? Se você não assistiu no final, vou deixar aqui para você assistir, mas assiste essa aula, vai até o final, depois você assiste a aula 1. Mas ontem eu falei sobre você saber exatamente o que você quer, você colocar o plano de ação, saber o que, onde você vai executar, o horário, o local e como você vai fazer as coisas, tá? E para quem vai ser beneficiado com isso. Então, pegando esse gancho, nós vamos utilizar também essa mesma prática aqui nessa aula de hoje para que você tenha o aumento de 91%, como eu falei na aula anterior, de chance de você realizar o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Em 3 perguntas você vai ver que muita coisa legal vai mudar. Eu vou te mostrar também uma fórmula das emoções, a fórmula da felicidade, comprovado cientificamente. Então você não perde aqui o matinal, porque vai te ajudar pra caramba esse matinal de hoje. E a Bíblia diz assim, lá em Mateus 6, 22 ao 24, fala: se os seus olhos forem bons, a candeia do corpo são os olhos. Olha só interessante. A candeia, o que significa candeia? Luz, tá? A luz do seu corpo são os olhos. Inclusive, se você não sabe, uma das coisas mais importantes para a sua regulação emocional, para o seu domínio emocional, é o sono. E sabe quando é que você regula o sono? É muito doido isso, mas quando você acorda. Quando você acorda, a luz do sol é importantíssimo. Quando você acordar, você abrir a janela, você ter contato com a luz do sol. Primeira coisa que Deus criou foi o quê? Haja luz. Então, já tenha contato com a luz do sol. Por quê? Existe o reloginho biológico e ele fica atrás dos seus olhos. É um carocinho do tamanho de um grão de arroz, tá? Ele fica aqui atrás, ó, um reloginho biológico. Sabe o que regula esse reloginho? A luz, que entra pelos olhos. Então, a luz regula esse reloginho biológico. E aí, o que tem acontecido com muitas pessoas que têm problemas emocionais? Elas estão trocando o dia pela noite. Sabe por que os jovens estão tendo muitos problemas emocionais? Porque usam muita tela antes de dormir. E aí o reloginho confunde. A luz que entra nos olhos, ele fala, é de dia. Mas agora ele quer dormir. Como é que pode isso? Aí ele quer dormir quando está de dia, quando tem a luz do sol. Então, o contato com essa juventude, principalmente, está com a tela e com o sol o tempo inteiro. Pode reparar. Se ele não está no sol, ele está na tela. E a gente foi feito para quê? Tanto que existiu meio-dia para ver o quê? Luz nos olhos. E existe a meia-noite para ver o quê? Escuridão nos olhos. E isso faz o nosso reloginho biológico estar direitinho, bem trabalhado. Léo, o que tem a ver isso com as emoções? Tudo a ver. Quando você desregula isso, o que acontece? Você libera, o seu cérebro não limpa. Quando é meio-dia, é atividade, produz uma coisa chamada adenosina, que é a sujeira no cérebro. Você trabalhou, se estressou, teve problema, e vai papá, resolve isso aqui, faz compra, vê filho, vê trabalho, marido, esposa, enfim, arruma as coisas de casa, vê carro, vê isso, vê aquilo, enfim. Meio-dia, liberação de adenosina. O que acontece com a meia-noite? Elimina a luz, reduz, descansa e produz a melatonina. A melatonina, ela existe para limpar toda essa sujeira gerada pela adenosina. E aí, quando essa limpeza não foi bem, agora imagina, você trabalhou ali 14, 16 horas, antes de dormir, tela, desregulou o relógio cheio de adenosina. Aí você vai dormir, dorme 2, 3, 5, 6 horas por dia. Não deu tempo de limpar. Aí você já acorda com o cérebro sujo. O que acontece com você? Facilidade maior e tendência ao estresse.
maior liberação de cortisol. Seu emocional vai pro buraco. Deixa eu te falar uma coisa importante. Se você tá fazendo aí um trabalho de terapia, psicólogo, seja lá o que for, e você não regular o sono, não adianta nada. Você vai jogar dinheiro fora. Todo trabalho bom, terapêutico, tem que passar pela regulação do sono. Não tem como. É como se você quisesse botar o carro no mecânico e não trocasse o óleo do motor. E não trocasse a água do motor. Se você não trocar o óleo, não adianta mandar o carro para o mecânico e depois o mecânico consertar e você manter o óleo do mesmo jeito. No carro, por exemplo, você troca o óleo de 6 em 6 meses ou a cada 5 ou 10 mil quilômetros rodado. O nosso óleo é trocado todo dia, quando? À noite. Se você não troca o óleo, você pode fazer terapia, pode fazer o que for, pode até mesmo orar, pode ir na igreja. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que ela é física. Entende? Então, o sono é um fator número 1 para regulação emocional. Se você dormir mal, já viu quando você dorme mal? Você acorda impaciente, estressado, aí qualquer coisinha vai mudar todo esse cenário, tá? Então, eu tô falando de quê? Olhos bons, seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Mas os olhos são a candeia. Agora eu vou entrar na luz e nas trevas, que é o emocional. Que aí vem o quê? A forma como você enxerga as coisas. E isso é da sua responsabilidade. Como você tem enxergado as coisas? Tem gente que ela é tão negativa que ela consegue acordar, ver um céu azul lindo com um sol e ela fala assim: nossa, hoje vai fazer um calor de matar. Ela não consegue ser grata por estar viva, por ter um sol lindo. Aí tem outra pessoa que acorda e fala: meu Deus, muito obrigado por esse céu azul, por estar vivo, pelo sol, por tudo que o Senhor me proporciona, pela água que o Senhor me deu, pela comida. Ela é grata. E a outra, ingrata. E aí o que é isso? A diferença está no externo? Está no céu? Está no sol? Não. Está na interpretação das pessoas. Tem gente que tudo que você coloca para ela, ela consegue sempre enxergar o negativo. Se alguém fez algum bem para ela, pode ver que tá querendo algo em troca. Já viu gente assim? Se você faz um elogio, o que você está querendo? Entende? Se você, tudo que você coloca ali, a pessoa consegue dar um jeito de ter um olhar negativo sobre aquilo. E eu vou falar nesse vídeo ainda sobre a fórmula da felicidade, que é extremamente importante. Eu vou te fazer 3 perguntas que vai fazer você dar um reset nesse cérebro aí e melhorar esse estado emocional, tá? Então, vamos lá. Primeiro, os olhos. Segundo, a interpretação dos olhos. E o terceiro, luz. Luz e escuridão nos olhos. Sono. E aí eu vou fazer 3 perguntas para você agora. Primeiro, onde e quem você está olhando? Qual os ambientes e quais pessoas você tem olhado? É isso mesmo. Qual é o contato? Olha as pessoas ao seu redor e veja se elas agregam ou se elas tiram a sua paz. Se elas trazem paz, se elas trazem... às vezes traz até um confronto, né? Um confronto. Ela vai, cobra você, treina, mas você sabe que a intenção dela é boa. Tá? É igual o famoso conselho, como é que é? Conselho construtivo, né? Eu vou te dar um conselho construtivo, tá? Construtivo vai fazer quem recebe e não quem dá. Às vezes a pessoa está com a intenção de te dar um conselho construtivo, mas você está com os maus olhos e não consegue perceber. Assim como às vezes as pessoas vêm para te destruir, uma palavra de destruição, você recebe aquilo, mas olha com bons olhos e aprende com aquilo. Léo, qual é a palavrinha que eu uso para poder resetar isso e virar o negativo para o positivo? Aprendizado.
A grande pergunta é, o que que eu posso aprender com isso? O que que isso quer me ensinar? O que que eu posso fazer para ter aprendizado em relação a isso? Tá? Então, onde e quem você olha? Tem pessoas que você vai ter que, sim, se afastar. Elas são altamente tóxicas da sua vida. Eu já tive, por exemplo, já tive e já vi, vi até uma grande influenciadora, profissional de altíssimo gabarito da área da psiquiatria, falando que ela pagou o dobro para um cliente ir embora. O cliente chegou, era tão tóxico, ela falou, eu pago o dobro. Você pagou quanto? X? Eu vou fazer um cheque com o dobro para você ir embora. Que isso? Tu vou pagar o dobro. Aí depois de um tempo, essa pessoa veio procurá-la e ela falou assim, nem vem, que eu já paguei o dobro para você sair da minha vida. Tem gente que você vai ter que afastar da sua vida. Porque ela chega, destrói. Ela chega, ela acaba com o seu emocional. Se afaste dela. E outra, ambiente. Os ambientes modulam comportamento. Se você está num ambiente errado, que destrói o seu emocional, que está colocando coisa ruim aos seus olhos, você tem que sair de lá, tá? E muitas das vezes Deus fala com você, esse não é um ambiente bom para você. Ele fala, não fala? Deus fala, esse ambiente não é bom para você. Deus fala, essa pessoa aí tá te prejudicando, sai fora. Você tem que sair, tá? Então, onde e quem você tem olhado? Segundo, o que você interpreta sobre o que você olha? O que você está interpretando sobre o que você olha? O terceiro, que horas você abre e fecha os seus olhos? Então, 3 perguntas. Onde e quem você está olhando? Segundo, o que você interpreta sobre o que você olha? É positivo ou é negativo? Às vezes a coisa é boa e você consegue trazer aquilo para o lado ruim. Não, vamos inverter isso. Trazer sempre para o lado bom. Léo, como? O que eu posso aprender com isso que me aconteceu? O que que isso quer me ensinar? Muitas das vezes é algo ruim, mas é Deus te treinando. Mas você só vai ser treinado se você tiver esse olhar de olhos bons. E aí você vai receber o quê? Coisa boa, tá? E que horas você abre e fecha os seus olhos? Qual é a hora que você dorme e qual é a hora que você acorda? No mínimo 7 horas. No máximo 9 horas. A não ser adolescente, que às vezes passa um pouquinho, que é natural pelo processo de crescimento do cérebro. Mas o ideal, 7 horas no mínimo. O fulano falou que vai fazer, tem que fazer. Nada. De madrugada só abre exceção para Deus. Quando Deus chama de madrugada, aí tu levanta. Aí é Deus. Aí é outra exceção. Quer ver se acorda de madrugada e se acorda melhor quando Deus te acordou de madrugada. Mas fora isso, não troque sua noite de sono por nada. Eu tenho até alguns amigos que são enfermeiros. Léo, o que é que eu faço? Eu trabalho à noite. Então, quando você chegar a casa, escurece tudo. É o único caminho que tem. Mas você precisa ter um tempo de escuridão. Porque nessa escuridão, não é o ideal, mas é nessa escuridão que você precisa descansar no escuro para que seja liberado essa melatonina natural, para que seja limpada a adenosina e se acorde bem, tá? Você precisa dormir. Não troque seu sono por nada. Não tem dinheiro nenhum que pague. Às vezes você vai trabalhar à noite por causa de dinheiro, depois você vai gastar dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Não vale a pena. O preço é muito mais alto, tá bom? Porque você pode perder outras coisas que o dinheiro não compra, como casamento, família e etc. Tá bom? Então, Léo, e qual é a fórmula da felicidade que eu falei hoje? Entenda uma coisa, pesquisas comprovaram que nesse olhar positivo e negativo, tá? O que ele ensina? A ciência. Guarda isso, toda vez que você está no negativo, estressa, você libera cortisol. E quando você está num estado de positividade, você libera meio que dopamina, ocitocina, outros hormônios. Só que qual é a parada? A parada é que o cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele é liberado, até dissolver ele, vamos dizer assim, ele devagar, ele é lento para ser dissolvido, vamos dizer assim. Ele é lento para ser absorvido totalmente pelo corpo ali. Ele é lento. Já os outros são rápidos. Tanto que o pessoal fala o quê? A alegria de pobre dura pouco.
Por que essa frase existe? Alegria de pobre dura pouco. Porque a ocitocina, a dopamina, elas têm a velocidade média 3 vezes mais rápida do que a diluição, vamos dizer assim, do cortisol, que é o do estresse. Então, já foi orientado, foi pesquisado que o saudável para o seu emocional é que você veja a luz pelos seus olhos de 3 para 1. Porque não tem como também você ficar no mundo da poliana, né? Só coisa boa o tempo todo. Não dá. Você vai ter uns problemas para resolver. Só que de cada problema que você tenha para resolver, cada desafio que você tenha para resolver, você tenha pelo menos 3 olhos bons. Para cada olho ruim, né? Para cada olho mau, para cada problema, para cada desafio, 3 olhos bons. Por isso que é extremamente importante agradecer pelas coisas simples, pela comida, pela água, porque cada vez que você agradece pela água, você agradece pela comida, você agradece pela luz do sol, você agradece pela sua família, você agradece pelo seu casamento, você está abençoando. Quanto mais você abençoa, mais ocitocina, mais dopamina, mais hormônios positivos. E aí, quando vem um cortisol, você está sempre elevando aqui. Então, o ideal é saudável, 3 para 1, tá? 3 positivos para 1 negativo. Léo, quero estar extremamente feliz. O ideal é 6 para 1, tá? E isso em tudo. Foi comprovado que na saúde, no casamento, em todas as áreas da sua vida emocional, o ideal é que você tenha o quê? 6 para 1, tá? Só isso aí daria um matinal inteiro, tá? Mas tô te dando esse bônus aqui porque você ficou até o final, parabéns, tá? Então, se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Se não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, tá? E compartilha com o WhatsApp, tá? Participe dessa série Seja Burro em 2024. Então, se você tem alguma coisa para você fazer, a dica de hoje do Seja Burro é uma coisa só: cuide dos seus olhos. Para onde você olha e para quem você olha, o que você interpreta do que você está olhando, e abrir e fechar os olhos, horário para acordar e horário para dormir. Não se negocia sono. Sono não é negociável. Um dos maiores causadores de ansiedade, depressão, estresse é sono. Não se brinca com sono, tá? É inegociável. Assim como ir ao banheiro, assim como beber água, assim como comida, sono é inegociável, não tem conversa. Se você negociar com sono, você vai ter problemas sérios emocionais, tá bom? Mas, como você aprendeu aqui hoje, ambiente bom, pessoas boas, olhos bons, significados bons, 3 para 1 ou mais, 3 positivo para 1 negativo, 4, 5, 6 no nível do dia, tá? E automaticamente o horário de acordar e de dormir no mínimo 7 horas, no máximo 9 por dia, tá bom? Ó, um beijo, um abraço, compartilhe com as pessoas, te vejo no próximo matinal. Vamos falar um pouco mais sobre a área física, como complementar isso daqui na aula 3 dessa série Seja Burro em 2024. Grande abraço, tamo junto, Deus abençoe.